amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para quem está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nesta aula eu vou ensinar a vocês como elaborar uma redação perfeita, passo a passo, para você buscar a sua aprovação. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Assim, você será avisado cada vez que o canal tiver alguma novidade. E eu já adianto que semanalmente eu coloco um vídeo novinho para vocês. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a maioria absoluta das bancas avaliadoras exigem um texto dissertativo argumentativo. Dissertar é falar sobre algo. Argumentar é convencer sobre algo. De modo que o texto que você precisa escrever, ele precisa mostrar as características de um texto dissertativo argumentativo. E é importante que vocês saibam que existem dois tipos de textos dissertativos, o argumentativo e o expositivo. Mas o que a banca quer de vocês é o texto argumentativo. Um erro muito comum é o aluno fugir da tipologia textual exigida pela banca. De modo que, ao invés de escrever um texto dissertativo argumentativo, acaba escrevendo um texto dissertativo expositivo. E eu já digo para vocês que a maior parte das bancas, ela desclassifica a redação quando ela foge da tipologia textual. Sabendo isso, sabendo que você precisa elaborar um texto dissertativo argumentativo, ou seja, que tenha a função de argumentar ou de convencer alguém sobre um ponto de vista, você vai dar o seu primeiro passo. E o primeiro passo para escrever uma boa redação é ler atentamente a frase temática, selecionar as palavrinhas principais e usá-las, ainda que em sinônimo, no decorrer do seu texto. E isso vai te manter fiel à frase temática. Eu vou mostrar como é que faz. Como as polícias brasileiras podem colaborar no combate ao crime de tráfico de seres humanos? Veja, suponha que essa seja a sua frase temática. Aí você vai selecionar os termos polícias brasileiras. Aí você pode selecionar também combate, crime, tráfico de seres humanos. Você selecionando essas palavrinhas e as utilizando no decorrer do seu texto, você se mantém fiel à frase temática. E o segundo passo é você ler atentamente os textos motivadores. Esses textos, eles servem para motivar, para inspirar você a criar o seu próprio texto. De modo que, de jeito nenhum, você pode utilizar informações, ainda que sejam dados estatísticos, que estejam nos textos motivadores e colocá-los na sua redação. Agora, uma dica que eu dou com relação a dados estatísticos, por exemplo. Vamos supor que no seu texto motivador esteja que 90% dos acidentes de trânsito ocorridos no Brasil acontecem por negligência. Você já sabe que não pode colocar na sua redação essa informação estatística, mas você pode escrever de uma outra forma. Por exemplo, somente 10% dos acidentes de trânsito que ocorrem no Brasil não acontecem por negligência. Entendeu? E o terceiro passo é começar a elaborar o texto.
Nós já sabemos que a redação é tripartite, ou seja, possui 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai iniciar por onde? Introdução. Então, quais são as funções da introdução? Apresentar o tema, mostrar a tese, que é a sua opinião sobre o tema, e problematizar este assunto. Basicamente, essas são as 3 funções da introdução. Então, veja, para apresentar o tema, você precisa mostrar sobre o que você vai tratar no decorrer do texto. Voltando para aquela nossa frase temática, percebemos que as 2 ideias principais são as polícias brasileiras e o crime de tráfico de pessoas. De modo que, para apresentar o tema, você precisa abordar esses 2 elementos fundamentais da frase temática, porque os 2 possuem a mesma importância. Para apresentar a tese, você vai mostrar qual é a sua opinião. Você acha que a atuação das polícias é importante para combater esse crime? Sim ou não? E problematizar, mostrar esse assunto como um problema. Basicamente, essas são as 3 funções da introdução. Mas aí eu dou uma dica para você. Você também pode, já na introdução, mostrar o fundamento 1 e o fundamento 2. Ou seja, dar indícios sobre o que você vai argumentar no argumento 1 e no argumento 2. Como, por exemplo, no nosso tema, no argumento 1, poderíamos falar sobre os trabalhos forçados, o tráfico de seres humanos para a utilização em trabalhos forçados. No argumento 2, poderíamos falar sobre o tráfico de seres humanos para a exploração sexual. Então, já na introdução, no finalzinho da introdução, você pode indicar que é sobre esses 2 assuntos que você vai tratar no seu desenvolvimento. Fundamento 1, argumento 1, no nosso exemplo, trabalhos forçados. Fundamento 2, argumento 2, no nosso exemplo, exploração sexual. Um exemplo prático que eu posso deixar para vocês é, no finalzinho do parágrafo da introdução, você pode escrever um período dessa forma. Diante dessa grave problemática, vale discorrer sobre o problema dos trabalhos forçados e da exploração sexual impostos pelo crime de tráfico de seres humanos. E o 4º passo é elaborar o desenvolvimento. A redação ela pode ter de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento, mas o recomendável é que vocês elaborem 2 parágrafos, porque desta forma você consegue utilizar melhor o espaço destinado ao desenvolvimento e se aprofundar mais nos seus argumentos. O desenvolvimento, ele tem basicamente 2 funções. Você vai apresentar no início do parágrafo o seu fundamento e depois você vai explicar, ou seja, argumentar em favor desse fundamento. Dentro do exemplo que nós estamos trabalhando, lá na introdução nós colocamos como fundamento 1 os trabalhos forçados. Então nós vamos trabalhar esse fundamento 1 no argumento 1. Então você vai explicar sobre as pessoas que são vítimas desse crime e que são utilizadas para serviços forçados. Mas aí você não pode esquecer, a frase temática, ela não trata apenas do crime de tráfico de seres humanos. Lembram que tem uma outra ideia que tem a mesma importância, que é a atuação policial. Por isso, já na segunda parte desse argumento, você pode, por exemplo, argumentar sobre a falta de efetivo policial para combater esse crime de tráfico de seres humanos, no qual as pessoas são utilizadas para serviços
forçados. Para reforçar a ideia, você pode utilizar dados estatísticos, citação ou qualquer outro elemento enriquecedor. Mas o importante é que você apresente o fundamento, que nesse exemplo é o trabalho forçado, e explique e argumente em favor desse fundamento, utilizando os dois elementos que são importantes na frase temática: a atuação policial e o crime de tráfico de seres humanos. E a mesma coisa você vai fazer no argumento 2. Lá na introdução nós falamos o quê? Que o fundamento 2 é a exploração sexual. Então aqui no argumento 2 você vai iniciar o parágrafo falando sobre as pessoas que são usadas em tráfico de seres humanos para a exploração sexual. E da mesma forma, na hora de explicar esse fundamento, você precisa ligar essas ideias com o outro elemento da frase temática, que é a atuação policial. De modo que aqui, por exemplo, você pode falar sobre as faltas de tecnologias para as polícias combaterem esse crime. Aqui você apresentou o fundamento 2 e você explicou o fundamento 2 utilizando os dois elementos fundamentais da frase temática. E o quinto passo é elaborar a conclusão. A conclusão possui duas funções. A primeira, retomar as ideias que já foram ditas. Você não pode inserir nenhuma ideia nova na conclusão. E a segunda função é apresentar soluções para o problema. Veja, aqui você precisa prestar atenção que se você trabalhou com dois fundamentos, você precisa apresentar soluções para os dois. Então, por exemplo, nós tratamos do crime de tráfico de seres humanos e a atuação policial no que se refere a esse crime. No argumento 1, você falou sobre os trabalhos forçados e a falta de efetivo das polícias para combater esse crime. Então, lá na conclusão, você vai indicar uma solução para esse problema, que é a falta de efetivos. O fundamento 2, que é o argumento 2, você falou sobre a exploração sexual e a falta de tecnologias para as polícias combaterem esse crime. Então, lá na conclusão, novamente, você apresenta também uma solução para essa questão da falta de tecnologias para as polícias combaterem esse crime. De modo que a sua redação ela vai ficar organizadinha. Lá na introdução você apresenta fundamento 1 e 2, aí você vem para o desenvolvimento, argumento 1 e 2, dentro desses fundamentos, e na conclusão você apresenta a solução para o argumento 1 e para o argumento 2. Perceba que ela fica alinhadinha e essa redação vai crescer aos olhos do avaliador. Agora, 3 dicas rapidinhas para você escrever uma redação impecável. Primeira dica: jamais use elementos em primeira pessoa, seja no singular ou no plural. Isso vale para verbos e também para pronomes. Segunda dica: cuidado com as rasuras e com os erros gramaticais. Isso vale 30% da sua redação. Faça uma releitura do seu texto após finalizado e veja se você não se esqueceu de nenhum acento. A maior parte dos erros de acentuação são por esquecimento e isso pode valer a sua vaga. E a terceira dica é: a estrutura da sua redação precisa ser organizada. A sugestão é introdução e conclusão de 5 a 7 linhas. Os 2 parágrafos precisam ter aproximadamente o mesmo tamanho. Desenvolvimento de 14 a 20 linhas, organizado em 2 parágrafos proporcionais, ou seja, os 2 parágrafos também precisam ter
aproximadamente o mesmo tamanho. Essa foi a nossa aula de hoje, espero ter ajudado você, principalmente você que vai prestar a prova da Polícia Militar do Piauí no próximo domingo. E também vocês que irão prestar outros concursos nesse Brasilzão de Deus. Eu desejo todo sucesso para você, um abraço da professora Vilma Mendes e até o próximo vídeo.